Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar o capítulo 18, é um capítulo curtinho, né? E nós vamos falar sobre mentalidade de deserto número 3. Por favor, torne tudo fácil, não posso aguentar se as coisas forem difíceis. Em Deuteronômio 30:11 fala assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Quando Deus dá para nós uma responsabilidade, ele já dá a solução junto. Ele já dá todo o planejamento, todas as estratégias para nós, né? Basta que a gente o quê? Permaneça, não desista, né? Porque a tendência nós, seres humanos, é desistir quando as coisas começam a ficar difíceis. Essa mentalidade errada é similar à que acabamos de falar no outro capítulo, mas um problema suficiente entre os povos de Deus, né? O povo de Deus também tinha esse problema. É uma das desculpas mais comuns que escutamos das pessoas, né? Ai, mas é muito difícil. Eu sei o que tem que fazer, mas é difícil. Então, o inimigo tenta colocar na nossa mente que é difícil, que é pra gente desistir, que é pra gente desanimar, né? Mas a gente assegura o quê? Que as coisas, se as coisas fossem fáceis, não teriam propósito, né? Seria muito, muito fácil que fosse fácil. A razão dos mandamentos do Senhor não serem fáceis para nós é porque Ele nos dá um Espírito para trabalhar, Ele dá o Espírito Santo para trabalhar por nós poderosamente e nos ajudar em tudo que é pedido. Né? Nós temos o Espírito Santo como um ajudador. João 14 fala assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Consolador aqui a gente pode dizer que é conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, companheiro, né? A fim de que esteja sempre convosco. E ele é quem? O Espírito Santo. As coisas ficam difíceis quando estamos tentando fazer independentemente, sem nos apoiar e confiar na graça de Deus. Se tudo na vida fosse fácil, não precisaríamos do poder do Espírito Santo para ajudar. A Bíblia se refere a ele como o ajudador. Ele está em nós e conosco todo o tempo para nos ajudar, para nos capacitar a fazer o que não conseguimos fazer. Né? O caminho fácil e o caminho difícil. Deus conduz a gente, quando Ele conduz, Ele já guarda. Ele dá a visão, dá a direção, Ele já guarda. Ele jamais permite que a gente faça ou tenha algo que nós não podemos suportar. Ele não dá o fardo maior. Seja o que for que Ele ordenar, Ele vai pagar por isso. Não precisamos viver em luta, né? Se a gente aprender a se apoiar nele. Se souber que Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, não volte atrás apenas porque está difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, gaste mais tempo com Ele, gaste mais tempo com Deus. Descanse mais no Senhor, receba dele a graça. Está em Hebreus 4. Graça é o poder de Deus que vem até você sem nenhum custo, para fazer, por seu intermédio, o que você não pode fazer por si próprio. Tome cuidado com os pensamentos de que eu não posso fazer, é muito difícil. Cuidado. Algumas vezes Deus nos conduz por um caminho difícil, em vez de levar pelo caminho fácil. Ele conseguiria fazer isso, né? Quando o povo se perdeu ali, né? Ficou 40 anos ali perdido no deserto. 40 dias, opa, 40 dias, sendo que eles deveriam ficar só 11. Por que que Deus permitiu isso? Quem sabe por que que Deus permitiu que eles ficassem 40 em vez de 11? Né? Aqui está falando no... Opa, aqui. Deixa eu pegar para vocês. Ah, tá aqui na frente, eu vou chegar lá. Por que que ele deu esse caminho mais longo para eles, né? Como ele às vezes dá um caminho mais longo para nós. Para que a gente possa entender que a graça é dele, que a gente tem que viver na obediência dele, se sujeitar a ele, né? Então, ele nos conduz às vezes por caminhos difíceis para isso, né? Porque ele está trabalhando em nós. Então a gente precisa de um tempo de preparo. O povo precisava daquele tempo
de preparo, né? E como que a gente aprende a descansar nele? Dando conta de tudo sozinho? Não. Dando conta, Deus conduziu os filhos de Israel pelo caminho mais longo e duro, porque eles ainda eram covardes e precisavam fazer um trabalho neles para prepará-lo para as batalhas que enfrentariam na terra prometida em Canaã. A maioria das pessoas pensa que entrar na terra prometida significa não ter mais lutas, né? Mas está errado, porque tem lutas. Deus nos conduz pela rota mais longa e mais difícil, ainda que houvesse uma mais curta. Ele sabia que aquele povo que ficou no deserto não estava pronto para a batalha. Então, ele se importava com isso. Então, o que ele fez? Deixou eles mais tempo ali para o preparo. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, a nossa mente faz o quê? Quer desistir. Né? Mas o inimigo sabe disso e ele tenta derrotar a gente através da mente. Por isso que é importante que a gente não perca o ânimo nunca. Viu? Perder o ânimo significa desistir. Né? E o Espírito Santo diz o que para nós? Não desistirmos. Jesus foi o quê? Tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Não se queixou em nenhum momento. Em nenhum momento ele falou que estava difícil. Em meio a toda aquela provação. 40 dias, 40 noites, falando como está difícil? Não, ele não fazia isso. 40 dias, 40 noites, acreditando na vitória. E ele saiu como? Vitorioso. Né? Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente lida com as coisas como Jesus, né, fez. Mentalmente preparado, com o pensamento de vitória e não de desistência. E o sucesso surge após o sofrimento. Aqui fala bastante sobre como a gente vai sobreviver às coisas e os tempos difíceis. Tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento da carne nos ajuda a passar também por essas dificuldades. Nós temos que nos armar para a batalha, nos preparar para ganhar, pensando como Jesus fez. Vão sofrer pacientemente. Aqui fala assim, então eu tenho que sofrer? Não é isso. Não é um sofrimento de dor. Muitas vezes é, né? Perda, de dor. Mas é um sofrimento que Deus, às vezes, claro que nós temos nossas escolhas, né? Mas que Deus, às vezes, faz nós passarmos para a gente ter a mente de Cristo, nessa direção de Cristo. Porque o que a gente vai fazer no momento difícil? Se matar? Espernear? Desistir? Gritar? Esbravejar? Não, né? Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Pronto, já resolvi do meu jeito. Não é assim. A gente tem que fazer tudo o que é fácil? Não, porque aí a gente foge do difícil. Nós temos que ser capazes de viver para o que Deus deseja que vivemos. Né? Os sentimentos que Ele quer que a gente sinta. Há um sofrimento na nossa carne. Quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem algumas renúncias, tem um sofrimento da carne. E nós temos que suportar para poder fazer a vontade de Deus. Quando eles vaguearam 40 anos no deserto, Deus poderia ter tirado eles de lá. Era só 11 dias. Mas eles passaram por 40 anos para se prepararem. Eles estavam muito confortáveis, né? Então a gente precisa tirar do conforto. O pensamento correto é uma das armas para a nossa batalha. Ir à luta com o pensamento errado é perder a batalha. Como está na linha de frente sem arma, perde a batalha. Os israelitas eram chorões, uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Eles lamentavam muito por cada dificuldade, se queixavam, sempre pensando que tudo era difícil. A mentalidade era assim, por favor, torne tudo fácil, não dou conta, ó céus, ó dia, né? Mas existem também muitos crentes chorões de domingo, né? Guerreiros no domingo, chorões na segunda. Mas tem muitos crentes chorões também, né? Tem uma boa conversa no domingo, né? Se alimentam ali no domingo com os amigos na igreja e na hora de caminhar e falar são chorões. Então, por quê? Estão pensando no que os outros estão pensando de mim, né? Então, quando a gente faz algo para agradar os outros, a gente tem derrota. Se você é um chorão e um queixoso,
obtenha uma nova mentalidade que fala, né? Aquela mentalidade de tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Deus, né? Deus nos fortalece. Então, por isso eu posso tudo, né? Tudo se torna fácil. O fardo é leve, porque nos fortalece quem? Deus, né? Jesus está conosco ali. Então pensem bem sobre isso, vamos mudar essa mentalidade, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. Tá? Fica aqui então Filipenses 4:13 para vocês estarem lendo. Bom? Fiquem com Deus.